Olá, bem-vindo e bem-vinda ao podcast Triagem. Aqui é o seu resumo em áudio, sabe? Com aquela curadoria do que há de mais relevante, mais impactante nas ciências médicas e também nas carreiras em saúde. E chegamos à sua quarta-feira, 22 de outubro de 2025. Hoje a gente vai fundo em alguns temas bem essenciais. Vamos falar de uma integração de dados assim inédita entre o SUS e a saúde suplementar. Também vamos dar uma olhada em novos achados sobre os desafios no rastreamento do câncer coloretal. E, olha, tem uma história incrível sobre a reconstrução do genoma do vírus da gripe de 1918. Claro, não pode faltar o nosso momento oportunidade, focado em carreiras. E ainda uma reflexão sobre multitarefas e foco. E uma dica de leitura sobre o genoma humano. Oi, ótimo estar aqui de novo para essa conversa. Sabe, tem uma ideia interessante que diz que os limites da nossa linguagem definem os limites do nosso mundo. Então, quando a gente expande o conhecimento, como a gente tenta fazer aqui, é como expandir nossa linguagem. Isso permite ver mais, entender mais e, quem sabe, transformar um pouco mais a realidade da saúde. Exato. Muito bom. Então vamos direto para as novidades científicas que mais chamaram a atenção. A primeira é, uma verdadeira revolução digital na saúde brasileira. Foi anunciado lá em julho, a integração dos dados clínicos da saúde suplementar à Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS. Isso é realmente grande. É enorme, sem dúvida. Na prática, o que está acontecendo agora, desde o comecinho de outubro de 2025, é que o histórico de atendimento, sabe? Exames, diagnósticos feitos nos planos de saúde, tudo isso começa a ser centralizado na RNDS, junto com os dados que já estavam lá do SUS. Isso faz parte daquele programa Agora Tem Especialistas. E os benefícios mais diretos disso? Para quem está na ponta, para o paciente, o que muda? Deve ser bem palpável, imagino. Com certeza. O primeiro ganho, assim, bem claro, é o acesso unificado. Pelo aplicativo Meu SUS Digital, cada pessoa vai poder ver seu histórico completo. O que fez no SUS, o que fez no plano. Isso é um salto, para a continuidade do cuidado. Nossa, facilita muito. Muito. Pensa no profissional de saúde do SUS. Ele vai ter uma visão completa do paciente. Isso pode evitar que se repita exame sem necessidade, agiliza o diagnóstico, torna o cuidado mais seguro, mais eficiente. Faz todo sentido. E pensando na gestão pública, ter esses dados todos juntos deve abrir umas portas interessantes para a política de saúde, certo? Abre sim. E como? Olha, para a gestão pública, isso é uma ferramenta poderosíssima. Com dados integrados de quase todo mundo que tem alguma cobertura de saúde, vai dar para planejar políticas de saúde com base em evidências, assim, muito mais sólidas. Mapear onde estão as doenças, identificar o que cada região precisa, sabe? Alocar o dinheiro de forma mais inteligente. Tudo isso fica mais fácil, mais pé no chão. E o volume de informação? Eu vi que a previsão é que o acervo da RNDS vai praticamente dobrar, passar de uns 2,8 bilhões para mais de 5,3 bilhões de registros clínicos. Essa escala toda, o que ela representa na prática? Essa escala é fundamental. Não é só ter mais dado, entende? É ter dado mais representativo da jornada toda do paciente no sistema de saúde. Permite fazer análises populacionais com um nível de detalhe, de abrangência, que a gente nunca teve no Brasil. É um ativo estratégico para pesquisa, para entender tendência epidemiológica, para gestão de saúde populacional mesmo. Entendi. Mas aí sempre vem a pergunta, E a segurança? Privacidade. A gente está falando de dados de saúde, que são super sensíveis. Como isso está sendo cuidado? Ponto crucial, com certeza. Então, a migração dos dados antigos de 2020 a 2025 aconteceu ali entre agosto e setembro. E agora, a partir de outubro, o envio é automático, contínuo. Mas o detalhe mais importante é que a interoperabilidade é unidirecional. Unidirecional? Como assim? É o seguinte: as operadoras de planos de saúde mandam os dados para a NDS, mas elas não acessam os dados do SUS que estão lá. O fluxo é só de entrada para o sistema público. Isso garante o sigilo, a proteção da informação dentro do SUS, sabe? E, claro, tudo seguindo a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E olhando para o impacto mais amplo,
Isso coloca o Brasil numa posição de destaque na saúde digital no mundo, além do benefício óbvio para o paciente e para o gestor, cria um ambiente muito mais rico para inovação. Pesquisadores vão ter bases de dados robustas para estudos clínicos, epidemiológicos, e a indústria pode desenvolver soluções mais afinadas com a necessidade real da população. Integra de verdade, né, o público e o privado na informação. Realmente muito interessante. Agora vamos mudar um pouco o foco. E para a oncologia. Tem um estudo bem relevante de Taiwan sobre câncer coloretal, o CCR. Ele foi investigar aqueles cânceres de intervalo, sabe? Aqueles que aparecem depois de um teste de rastreamento que deu negativo. É uma análise bem parruda com quase 3 milhões de pessoas. Exatamente. O estudo olhou para 2 cenários principais desse câncer de intervalo. O primeiro é quando o câncer aparece depois de um teste imunoquímico fecal, o FIT, ter dado negativo. E o segundo, quando surge depois de uma colonoscopia. Essa colonoscopia foi feita porque o FIT deu positivo, mas, em teoria, o exame não achou câncer ou lesões importantes. E o que é que os resultados mostraram? Parece que tem umas nuances aí, né? Tem sim, bastante. Primeiro, os cânceres que surgiram depois de um FIT negativo. Eles tinham um risco individual menor, mas foram a maioria dos casos de intervalo, quase 70%. Ah, entendi. Porque se faz muito FIT, né? Exato. Isso mostra o volume enorme de testes FIT e também a limitação da sensibilidade dele, né? Ele não pega tudo. E os cânceres que apareceram depois da colonoscopia? Esses, embora fossem menos, tiveram um risco individual maior e pareciam mais ligados à qualidade do exame. Mas aí vem o achado que, nossa, desafia um pouco o senso comum. A pior taxa de sobrevivência foi vista em pacientes com câncer pós-colonoscopia, diagnosticados em hospitais que tinham uma alta taxa de detecção de adenomas, a tal da ADR. Peraí. Isso parece estranho, né? Uma ADR alta não deveria significar um exame melhor e, portanto, um prognóstico melhor, mesmo se um câncer escapar. O que é exatamente essa ADR, para quem não está familiarizado? Exato, é contraintuitivo. A taxa de detecção de adenomas, ADR, mede basicamente o quão bom o médico ou o serviço é em achar pólipos pré-cancerosos na colonoscopia. É um indicador-chave de qualidade do exame. A gente esperaria que, mesmo que um câncer raro escapasse de um exame de alta qualidade com alta ADR, ele talvez fosse pego mais cedo ou fosse menos agressivo, mas o estudo sugere o contrário para a sobrevida nesses casos específicos. E tem alguma explicação para isso? Qual a hipótese? Olha, isso levanta uma questão bem importante sobre a biologia desses tumores, sabe? A sobrevida nesses casos pós-colonoscopia de alta DR foi parecida com a dos casos pós-FIT negativo. Isso sugere que talvez esses cânceres tenham características biológicas, assim, intrinsecamente mais agressivas, que não são tão influenciadas pela qualidade técnica da colonoscopia em si. Talvez sejam tumores de crescimento muito rápido ou com vias moleculares diferentes. O estudo também confirmou outras coisas, tá? Que uma DR maior realmente diminui a incidência de câncer de intervalo, mas tem um limite, um platô. Mesmo serviços excelentes ainda têm casos. E um dado preocupante: a maioria dos casos de intervalo e das mortes aconteceram em locais com ADR baixa ou média. Isso reforça muito a importância da qualidade do exame. E mais um detalhe: muitos desses cânceres pós-colonoscopia de alta qualidade estavam no cólon proximal. Ali é onde tem mais lesão plana, serrilhada, mutação específica tipo BRAF, que a gente já sabe que são mais difíceis de achar e às vezes mais agressivas. Nossa, é um cenário complexo mesmo. E diante disso tudo, quais são as implicações, o que se pode fazer ou o que o estudo sugere? O estudo levanta algumas ideias para tentar diminuir esses cânceres de intervalo. Coisas como usar 2 amostras no teste FIT, talvez ajustar o ponto de corte para dizer se é positivo ou até fazer um rastreamento com FIT todo ano. Também se fala muito em inovação, né? Inteligência artificial ajudando na colonoscopia, endoscopia com imagem melhorada.
Mas assim, ainda falta aquela comprovação forte, sabe? De estudos grandes, baseados em evidência, de que essas novas tecnologias realmente diminuem a mortalidade por câncer coloretal. A principal mensagem aqui, pensando em medicina baseada em evidências, é que mesmo os nossos melhores métodos de rastreio hoje, o FIT, a colonoscopia, eles têm limitações importantes. A biologia do tumor tem um papel crucial, principalmente nesses casos mais agressivos que aparecem nos intervalos. Isso mostra que a gente precisa continuar pesquisando abordagens diagnósticas mais eficazes, talvez estratégias de rastreamento mais personalizadas e, claro, um foco incansável na qualidade dos exames que são feitos. É um lembrete importante mesmo dessa complexidade biológica por trás dos números. Agora, vamos mudar completamente de assunto. E para a genética, para a história, tem uma notícia de um feito científico, assim, notável. A reconstrução completa do genoma do vírus da gripe espanhola de 1918. Pegaram uma amostra suíça, lá da primeira onda da pandemia. Isso é fascinante. É a história encontrando a tecnologia de ponta. A fonte foi um pedacinho de tecido pulmonar preservado em formalina há mais de 100 anos. Era de um jovem de 18 anos que morreu em julho de 1918, lá em Zurique. E esse material estava guardado numa coleção médica histórica. Agora imagina o desafio técnico de recuperar RNA, que é o material genético desse vírus tão antigo. O RNA é muito mais instável, se degrada muito mais fácil que o DNA. Nossa, deve ter sido um trabalho minucioso. E o que essa reconstrução revelou quando compararam com outras amostras da época? Comparação com os poucos outros genomas de 1918 que a gente tem, da Alemanha, da América do Norte, permitiu achar 3 mutações-chave. E elas já estavam presentes logo no início da pandemia lá na Suíça. 2 dessas mutações parecem ter dado ao vírus uma vantagem para escapar da nossa resposta imune inata, sabe? Especialmente contra uma proteína antiviral chamada MXA. Isso deve ter facilitado o pulo do vírus das aves para os humanos. Entendi. E a terceira mutação? A terceira melhorou a ligação do vírus nos receptores das nossas células, ou seja, tornou a infecção mais eficiente. E essas mutações se mantevem ao longo da pandemia? Sim, elas persistiram, o que sugere fortemente que foram adaptações cruciais para o sucesso e para a virulência desse vírus H1N1 nos humanos. E vale muito ressaltar a inovação técnica por trás disso. A equipe lá na Suíça desenvolveu e validou um método de altíssima precisão para recuperar e sequenciar esses pedacinhos minúsculos e degradados de RNA antigo. Essa metodologia refinada abre caminho para estudar outros vírus de RNA que podem estar preservados por aí, em coleções de patologia pelo mundo. É um avanço bem considerável para a paleogenética viral, esse campo que tenta entender a evolução dos patógenos no tempo. E pensando no impacto mais amplo, sabe? Esse trabalho mostra o valor inestimável desses acervos médicos históricos. Eles são verdadeiros repositórios de informação biológica. Entender como o vírus de 1918 se adaptou tão rápido e tão bem aos humanos, identificar essas mutações críticas, isso ajuda a gente a refinar nossos modelos para prever futuras pandemias. Combinar dado histórico, genômico, epidemiológico, permite criar cenários mais realistas sobre como novos vírus podem surgir, se espalhar e evoluir. Entender essa adaptação viral é crucial, né? Assim como é crucial para nós, profissionais de saúde, nos adaptarmos, encontrarmos nosso melhor caminho na carreira. E falando nisso, em buscar o melhor caminho profissional, vamos para o nosso Momento Oportunidade. É um oferecimento da Talent Match. Para quem não conhece, a Talent Match é a consultoria de reposicionamento de carreira do grupo Academia Médica. O propósito deles é muito legal, muito alinhado com o que a gente aqui gosta de chamar de alta libido profissional. É ajudar médicos, enfermeiros, gestores, outros profissionais de saúde a encontrar aquelas posições, sabe? Seja na clínica, como executivo, na pesquisa, posições que realmente façam sentido, que tenham a ver com o propósito de cada um e tragam realização. E nesta edição a gente quer destacar uma oportunidade específica. É para os colegas da Gastroenterologia Clínica, em São Paulo. Tem vagas abertas em vários bairros da capital. E um detalhe importante, eles garantem que a localização seja, no máximo, a 60 minutos da casa do profissional. A remuneração garantida é de R$ 160 por hora
só para as consultas, e tem potencial de ganhar mais com produtividade em procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos. As agendas são flexíveis, geralmente de 4 ou 5 horas, e a demanda por atendimento é alta. E o contato é direto com a instituição que está contratando. Então, quem se interessou por essa vaga em gastro ou quer conhecer outras oportunidades, porque sempre tem coisa nova surgindo, em dermato, oftalmo, outras áreas, em São Paulo e outras regiões também, é só acessar o link que a gente deixou na descrição deste áudio, tá bom? Agora, que tal a gente fazer uma pequena pausa para refletir sobre um hábito muito comum no nosso dia a dia profissional, mas que pode ser meio traiçoeiro, a multitarefa. Aquela ideia de que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo é ser produtivo. Mas a verdade é que essa sensação muitas vezes é ilusória, né? Quando a gente fica pulando de uma tarefa para outra sem parar, o nosso foco se quebra todo. A qualidade do que a gente faz tende a cair, a chance de errar aumenta. E olha que paradoxo, a gente pode acabar levando mais tempo para terminar tudo. Cada mudança de contexto tem um custo para o cérebro, sabe? Pequenas perdas de atenção que vão se somando. E no fim do dia isso pode gerar mais ansiedade, mais exaustão do que resultado de verdade. É um ponto fundamental esse. Especialmente na nossa área, né? Pensa bem. Seja no atendimento direto ao paciente, que exige empatia, atenção plena, seja na gestão de equipes, de processos complexos, ou na pesquisa científica, que demanda uma concentração profunda. O trabalho de alto valor raramente combina com essa fragmentação da multitarefa. Ser ágil, responder rápido, ser flexível, isso é uma coisa. Agora, tentar fazer 5 coisas importantes ao mesmo tempo é outra bem diferente. O verdadeiro diferencial, muitas vezes, está na capacidade de imersão, de estar presente, focado na tarefa ou na pessoa que está ali na nossa frente. Perfeito. Talvez um dos maiores desafios e diferenciais hoje seja justamente cultivar essa habilidade, né? De estar inteiro naquilo que a gente faz, de resistir a essa dispersão toda e entregar o nosso melhor no momento presente. Charles, em profundidade, em mergulhar nos fundamentos, eu tenho uma sugestão de leitura que faz exatamente isso com a nossa própria biologia. É uma obra que explora as bases do que a gente é de uma forma brilhante. O livro é Genoma, a autobiografia de uma espécie em 23 capítulos, do autor britânico Matt Ridley. É uma viagem assim fascinante pelos 23 pares de cromossomos humanos. Em cada capítulo, o Ridley pega um gene específico daquele cromossomo e usa como ponto de partida para contar histórias super envolventes sobre descobertas científicas, doenças complexas como câncer, Huntington, sobre a história da nossa espécie, as promessas e os dilemas éticos da terapia gênica e os perigos do determinismo genético da eugenia. É escrito de uma forma muito acessível, mas sem simplificar demais a complexidade. É uma leitura que eu considero essencial para qualquer profissional de saúde que queira aprofundar o entendimento sobre genética. E o impacto crescente que ela tem na medicina, na saúde pública e até na nossa concepção do que é ser humano. O link para encontrar o livro também está na descrição, tá? E com isso, eu queria deixar uma provocação final para a nossa reflexão. Num mundo que empurra a gente o tempo todo para a superficialidade, para a multitarefa, de que forma o compromisso com o mergulho profundo, seja nos detalhes de um estudo como aquele de Taiwan, seja na complexidade do genoma, como o Ridley mostra, ou na escuta atenta e focada das necessidades de um paciente, de que forma esse mergulho pode verdadeiramente elevar a nossa prática, a nossa satisfação profissional e o impacto que a gente tem na vida das pessoas. Fica aí para a gente pensar. Excelente reflexão para a gente fechar. O podcast Triagem e o Grupo Academia Médica existem exatamente com esse propósito, né? Conectar os pontos que muitas vezes ficam soltos no dia a dia das instituições de saúde, trazendo ciência atualizada, perspectivas de carreira com propósito e, claro, espaço para essa reflexão crítica que a gente precisa ter. Queremos agradecer imensamente a sua companhia em mais essa jornada de conhecimento e para continuar recebendo nossos conteúdos, não perder nenhuma atualização importante, assine a newsletter Triagem, o link está facinho aí na descrição. E claro, siga o Grupo Academia Médica em todas as redes sociais. É só procurar por @Academia Médica. Lembre também de explorar outros podcasts patrocinados pela Talent Match, tem muito insight bacana sobre carreira e desenvolvimento profissional na área da saúde por lá.
Muito obrigado e até a próxima edição do podcast Triagem.